Boa noite, meu amigo, minha amiga. É um prazer recebê-los aqui conosco para mais um culto de adoração e exaltação do nome de Deus. Estamos aqui nesta noite, apesar de um dia cansativo, estressante para muitos, mas estamos aqui para juntos aprendermos sobre Deus, né, Cidinha? É verdade. Uma boa noite a todos. Bem-vindos a mais um culto online, separados, porém conectados. É muito bom ter você conosco nesta noite. E nesse intuito de adoração e louvor ao nosso Deus, nós vamos entoar o hino Não Há O Que Temer. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o além, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão. Eu serei fiel. Isso. Não há o que temer. Por meio de tudo isso que você está passando, não tema. Jesus está contigo. E agora nós temos um momento especial, né, Jonathan?
Sim, um momento muito especial onde nós iremos orar a Deus pelo seu pedido, pelo seu agradecimento, onde nós agora iremos entregar nas mãos de Deus o nosso pedido. Eu convido o nosso irmão Genésio para que possa fazer a oração. Boa noite a todos. Irmãos, nós teremos agora um momento muito especial. É aquele momento dos pedidos de orações. Eu tenho aqui na minha mão alguns pedidos de pessoas que pediram oração. Nós temos aqui o pedido pelo irmão Caetano. Eu gostaria que vocês orassem pelo irmão Caetano. A irmã Edivânia também. Thalita, Cleomar, Ivan, esse Ivan que é amigo da Renata, a irmã Adriana, do irmão Wilton, Arthur e Amanda. Esses são os pedidos que eu tenho aqui na minha mão. Mas eu tenho certeza que se você tem um pedido especial, coloca na live aí, compartilha aí, que nós temos uma equipe que vai estar orando por esses pedidos. Tá ok? Então, nesse momento agora, nós vamos orar por essas pessoas e por esse pedido que nós mencionamos aqui nessa noite. Mas não esqueça de colocar o seu pedido, que tem uma equipe especial que vai cuidar desse assunto aí, vai estar orando por todos. Tá bom? Então, convido a você agora, em atitude de reverência, vamos orar ao nosso Deus. Grande Deus, Pai querido, de amor e de bondade. Nesse momento, Senhor, nós elevamos nosso pensamento até a sua habitação, para te dizer muito obrigado. E nós queremos colocar ao Pai aqui na tua presença, cada uma dessas pessoas que foram mencionadas aqui nessa noite. O Senhor sabe a situação de cada um. O Senhor sabe a fé, a alegria, as dificuldades que cada um tem. Mas que o Senhor cuida deles, ó Pai. Estenda a sua mão protetora. Dê a eles, ó Pai, o refrigério que eles tanto necessitam. É o que nós lhe pedimos nessa noite. Não pelo nosso merecimento, mas porque acreditamos e confiamos no sacrifício do nosso Salvador Jesus. Amém, Senhor. Recebeu a bênção de Deus através de uma oração? Agora nós teremos mais uma oração, só que de uma maneira cantada. O Wagner, ele irá louvar Deus, ele é somente Deus na nossa vida. E depois o Elton abrirá a palavra de Deus. Abra o seu coração para receber as bênçãos dos céus. Deus, somente Deus, criou os céus, a terra e o mar, pôs os astros a brilhar no espaço sideral. Foi Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, nos revelou seu plano redentor. Tanto ao mundo Deus amou, que o Filho enviou. Foi Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, é o Rei dos reis, Senhor da terra e céus. Que toda a criação exulte em louvor a Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, será o sol de nosso eterno lar. Nossa alma então irá para sempre descansar em Deus, somente em Deus. Deus, somente Deus, é o Rei dos reis,
Senhor da terra e céus, que toda a criação exulte em louvor a Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, é o Rei dos Reis, Senhor da terra e céus, que toda a criação exulte em louvor a Deus, somente Deus, que toda a criação exulte em louvor a Deus, somente a Deus. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um culto de quarta-feira, o culto de oração. Nós tivemos agora um grande momento de oração através do nosso irmão Genésio. E se você não teve a oportunidade de apresentar o seu pedido nessa quarta-feira, deixe aqui nos comentários que no próximo culto que nós tivermos, o seu pedido será colocado no momento de oração. Nessa noite nós temos uma mensagem muito especial. Essa noite nós vamos ver que Deus está conosco a cada momento. O título do sermão dessa noite é Estou Aqui. Nós vamos ver como Deus sempre caminha ao lado dos seus filhos e como Ele cuida de cada um de nós. Para isso, eu gostaria de pedir que você me acompanhe na leitura do livro de 1 Reis, capítulo 19. Então, ali, Velho Testamento, 1 Reis, capítulo 19, ali tem uma história muito interessante e o capítulo 19 apresenta para nós 3 personagens que nós vamos falar um pouquinho sobre eles, sobre o período em que eles viveram. 1 Reis, capítulo 19, me acompanhe na leitura, diz o seguinte: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Aqui a gente já é apresentado por um cenário meio caótico, já nós somos apresentados por um grande conflito que está acontecendo. Mas para a gente entender melhor a história e como chegamos a esse ponto, nós precisamos voltar um pouquinho nessa história. Lá no capítulo 17, começa apresentando, falando sobre Elias, sobre Acabe e sobre Jezabel. Elias, biblicamente dizendo, significa o Senhor é Deus. Elias era um homem de Deus, um profeta de Deus, que foi levantado nesse período do rei Acabe para restaurar a condição espiritual do povo. Falando um pouquinho sobre a história dos tempos bíblicos, o povo de Israel era um povo único. Após a entrada ali em Canaã, foram separadas as terras e Israel vivia como um bloco. Eu vou ilustrar aqui como a sua cidade. Lembra aí da sua cidade que tem um prefeito, tem os vereadores? Só que houve um período do rei Roboão, filho do rei Salomão. Ao morrer o rei Salomão, Roboão, ele colocou um jugo muito pesado sobre o povo. E ali o povo se rebelou, escolhe um outro rei, e ali agora um povo que tinha apenas um rei, o povo de Israel, que tinha apenas Roboão como rei. Agora eles têm 2 reis dentro da mesma geografia, o rei do norte e o rei do sul. Então, Roboão ele fica como rei do sul e Jeroboão fica como rei do norte. Daí por diante, quando você lê o livro de Reis, você vai ver muito assim, o rei do norte, o rei do sul, o rei do norte e o rei do sul. E é nesse contexto que nós estamos. Acabe, ele era rei do norte. E essa história ela se passa no reino do norte, onde Acabe reinava. Então nós sabemos que Elias ele era o profeta de Deus, Acabe ele era o rei dessa época e Jezabel ela era a sua esposa. Essa era uma época em que reis casavam com interesses políticos. Jezabel ela era filha de um rei de Tiro. E por conta desse contexto político, ela se casa com Acabe para trazer ali uma série de benefícios
culturais, sociais, políticos, econômicos, e assim Jezabel se torna a esposa do rei Acabe. O rei Acabe, que era do povo de Israel, o povo já tinha uma cultura de saber quem era o Deus perfeito, o Deus de Israel, o Deus desse povo, agora acaba sendo corrompido pela idolatria de Jezabel, sua esposa. Jezabel, ela adorava outro Deus, ela adorava a Baal, não só a Baal, mas também a deusa Azira. Tanto é que na sua comitiva para Israel, ela traz 450 profetas junto com ela, mais 400 profetas para adorar a deusa Azira. E ali ela corrompe tanto a adoração de Acabe, que ele monta ali templos para adorar Baal entre o povo de Israel. E Deus já havia advertido o povo para não se assimilar com outras pessoas, com outras culturas e com outros deuses. E a consequência dessa idolatria viria através de consequências para o povo. Se você for a Deuteronômio capítulo 11, do versículo 13 a 17, ali diz que se o povo se afastasse de Deus, se o povo se tornasse idólatra, Deus iria cessar as bênçãos, e ali fala através da chuva. Fala que Deus não deixaria mais que a chuva caísse sobre o solo, como uma forma que o povo havia escolhido outro Deus. Olha que coisa impressionante. Quando nós voltamos para o capítulo 17, fala que Elias, ele tem uma missão de ir até o rei Acabe, dentro desse cenário histórico, político e religioso, e vai até o rei Acabe e pronuncia a ele uma sentença. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante a face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Elias, ele era um homem que seguia a vontade de Deus. Reparem uma coisa interessante, não basta ser o povo de Deus, se você não adora esse Deus, não serve. Não adianta, como nós estamos vivendo um período em que há um jargão que diz Deus acima de todos, né? Brasil acima de todos, Brasil para todos e Deus acima de tudo. Não basta se Deus não for se nós não colocarmos esse Deus como o Deus da nossa nação, como o Deus da nossa vida. Acabe representava o povo de Deus, mas não tinha Deus como líder desse povo. E por conta disso, agora Deus manda o profeta Elias ir até Acabe e proferir uma sentença. Repare que a forma como ele fala com Acabe, ele fala com a autoridade de alguém que é enviado por Deus. E assim acontece. Acabe fala que não haveria chuva e foge com medo, mas ele não foge simplesmente porque ele teve medo, porque Deus havia preparado cada detalhe da sua mensagem e da sua fuga. Olha o que diz o versículo 2: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Deus fala para Elias: vai e fala com Acabe que ele está sendo idólatra, que ele está se afastando de mim, que ele está levando o povo para a idolatria, mas eu não vou te deixar na mão, Elias. Você vai fugir, você vai para essa região. Por que Deus manda Elias para essa região? Porque essa região não estava mais sobre a circuncisão do poder do rei Acabe. E ali era uma região que ele não poderia entrar sem pedir permissão para outro reino. E ali ele foi mantido e foi protegido por Deus. Deus cuida de cada um de nós. E eu quero falar a você agora que talvez está olhando para esse cenário que a gente está vivendo e está pensando assim: será que Deus está cuidando de mim? Será que eu estou sendo cuidado por Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Repare que 3 anos sem chover levou o povo a uma série de problemas. Mudou todo o cenário. Imagina que nessa época toda a renda das pessoas vinha da agricultura. As pessoas plantavam, as pessoas colhiam, tudo girava em torno disso. 3 anos sem chuva mudou todo o cenário. As pessoas passaram a passar dificuldade, as pessoas não tinham trabalho, as pessoas não tinham o que comer, as pessoas não tinham água. Toda a atmosfera daquele cenário foi alterada. Isso lembra você de alguma coisa? Estamos vivendo dentro de uma pandemia. A pandemia mudou todo o nosso cenário. A gente não pode mais trabalhar como trabalhava antes, a gente não pode mais, estamos separados socialmente. Por isso essa live está acontecendo. Você está em casa acompanhando esse culto e essa pandemia mudou tudo. Mas lembre-se, assim como diz no texto bíblico, Deus cuidou do servo dele. Deus cuidou de Elias. Deus deu uma mensagem para ele, ele cumpriu a palavra de Deus e Deus foi cuidando dele. Ele falou assim: Elias, agora você vai para cá, você vai para essa região e ali nada vai te acontecer. Versículo 4 diz o seguinte: beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentarem.
Olha que coisa interessante. Deus mostra como Ele é poderoso e como a natureza obedece Ele e como Ele cuida dos seus filhos através da natureza. Deus manda que os corvos agora levem alimento para Elias. Elias foge por conta do contexto que ali se estabeleceu, mas ciente de que Deus estava cuidando dele. O versículo 5 faz o seguinte: foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Você sabia que, historicamente dizendo, nessa época, apenas os reis comiam 2 vezes por dia carne? Então aqui Elias estava sendo alimentado assim como um rei. Ei, deixa eu te falar uma coisa: ao fazer a vontade de Deus, ao servir ao Senhor na sua plenitude, Ele cuida de você e Ele te trata como um rei, independente da sua situação. Aqui era um momento de seca extrema, de fome, de sede, mas Deus preservou Elias assim como um rei. Vale a pena servir a Deus. Diante de cenários preocupantes e caóticos, se você estiver firmado no Senhor, Deus cuidará de você. E talvez eu estou falando para uma pessoa, mas como isso você pode dizer isso para mim? Eu perdi o meu emprego, eu perdi a minha família, olha a situação que nós estamos vivendo, eu estou doente, eu perdi um parente com Covid, um conhecido. Será que você não está percebendo? Será que você não enxerga a situação na qual estamos vivendo? Ei, eu quero te dizer o seguinte: não importa o que esteja acontecendo, Deus cuida de você como Ele cuida de mim, como Ele cuidou de Elias. É isso que a palavra de Deus nos diz. Não tenha medo, não se preocupe. E a história de Elias, ela vai continuando, ela vai se desenrolando. Ainda no capítulo 17, fala que Elias, quando ele foge, ele sai, aquela torrente ali, ela seca, não tem mais água para beber, e Deus dá mais uma ordem para ele. Deus fala o seguinte: vá para outro local. E quando ele está a caminho desse local, ele passa Sarepta, onde havia ali uma viúva, ou Serepta, dependendo da tradução. E a viúva ali não tinha mais o que comer. Olha que coisa interessante, as consequências daquela situação já estava pegando pessoas que não tinham a ver com isso. O conflito entre a adoração falsa e a restituição da adoração de Deus, os personagens, aquele que representava a adoração a Baal, e Elias que queria trazer a adoração do povo de volta para Deus, um grande conflito espiritual que se formou sobre a região de Israel, agora ela interfere na vida de pessoas que não tinham nada a ver. Isso acontece com você, isso acontece comigo, estamos debaixo de um grande conflito entre Deus e Satanás. Todas as pandemias, fomes, mortes, dificuldades, assaltos, tudo isso provém do pecado, e isso por conta de um grande conflito entre Cristo e Satanás, onde eu, você, a viúva, todos somos vítimas. Mas olha que coisa interessante, mesmo em meio a essa dificuldade, Elias foi chamado mais uma vez para servir. E Elias, usado por Deus, Deus manda ele ir à casa dessa senhora, e ali Deus realiza um grande milagre. Eu não quero me ater a isso nesse momento, porque o nosso tempo é curto, mas só para você entender que em meio às dificuldades, você também pode ser servo, você também pode servir. E a Igreja Adventista está promovendo aqui um multirão, onde você pode trazer alimentos aos sábados, para nós montarmos cestas, para sermos bênçãos na vida de outras viúvas, de outras pessoas necessitadas, porque em meio às dificuldades, em meio ao caos, Deus, Ele usa pessoas para ajudar outras pessoas necessitadas. Deus, Ele permite que nossas bases elas sejam balançadas, que nossos fundamentos sejam abalados, para que nós entendamos quem está no controle de tudo. E essa mulher que estava passando por dificuldade, Deus usa Elias na sua fuga para abençoá-la e para ajudá-la. Quando Elias finalmente, Deus dá mais uma revelação a ele, quando nós entramos no capítulo 18. Deus fala para Elias se apresentar ao rei. E ali, Elias ele se apresenta a um servo do rei e chama ele para reunir todo o povo e ir até o Monte Carmelo, que ali ele iria se apresentar diante do rei mais uma vez. Você conhece a história? Vou narrá-la aqui por alto porque você já a conhece. Ali diz que Elias chama o povo, chama o rei e ali manda chamar os profetas de Baal. Você sabia que Baal é conhecido como o Deus da chuva? E ali Elias, sabiamente, usado por Deus, chama todos os profetas de Baal para um desafio. O povo não sabia bem a quem seguir, se seguia a Baal, se seguia ao Deus de Israel, que era a tradição do povo, a cultura do povo. Deus havia feito coisas maravilhosas pelo povo, e o povo ainda estava entre Deus e Baal.
E ali Elias ele faz um desafio, ele chama todo o povo debaixo do Monte Carmelo e ele fala assim, olha, o meu desafio é o seguinte, eu vou aqui estabelecer um altar de sacrifício e vocês levantem um de vocês e aqui nós vamos trazer um novilho como sacrifício, assim como vocês, e vocês vão orar aos deuses de vocês, a Baal, a quem quer que seja, e eu vou orar ao meu Deus, e ali a quem ele respondeu a oração, o povo vai seguir como Deus. E assim foi. E Elias falou assim, eu vou deixar vocês fazerem o desafio em primeiro lugar. E ali os profetas de Baal, eles estavam ali, e eles dançavam, e eles cantavam, e eles se cortavam, e eles faziam orações, e cânticos, e músicas, e danças, e nada acontecia. E Elias, usado por Deus, desafiava eles, falou assim, vocês não são o povo, o Deus de vocês não é o verdadeiro, não é o grande Deus, porque ele não pode fazer nada, será que ele não está dormindo? Sabe? Tem pessoas que muitas vezes que são levadas a deuses falsos, a deuses que não podem ajudar, a mídia, a televisão, pessoas às vezes até de bem, da nossa família, nos levam a caminhos que não são os caminhos de Deus, e muitas vezes nós somos ludibriados por isso, como o povo estava sendo, o povo sabia quem era o povo de Deus, sabia quem era o Deus verdadeiro, mas estava sendo ludibriado pelo rei que dominava naquela época. Então, após tudo isso acontecer, Elias diz uma frase que ela é memorável no capítulo 18, ele diz assim para o povo, chegai-vos a mim. Perceba que Elias ele não está dizendo a mim no sentido que ele queria ser autoridade, mas para mostrar o poder de Deus através daquele milagre. Ele pede para que o povo então, ele restaura o altar, ele coloca ali 12 pedras representando as 12 tribos de Israel e ele está trazendo o povo de novo às suas raízes. Ei, deixa eu te falar uma coisa, talvez você tenha perdido a sua raiz, a sua família, a sua fé, mas esse é o momento de você restaurar, assim como Elias restaurou aquele altar. Então ele coloca ali o animal para o sacrifício e ele faz ao redor do altar ali um caminho para que a água ela ficasse mais intensa, para que se depositasse mais água. Ele manda colocar água em cima do sacrifício e por redor do altar e ali ele encharca todo aquele sacrifício. E logo em seguida Elias faz uma oração poderosa. Elias faz uma oração tão poderosa, e ele fala assim, Senhor, faça com que esse povo volte a lembrar do Senhor, faça com que esse povo saiba quem é o verdadeiro Deus, esse Deus da chuva que ele diz que existe, não existe, o Senhor é o verdadeiro Deus, restaura a nossa fé, restaura a nossa aliança com o Senhor, e mostra, Senhor, para esse povo que o Senhor é Deus. Ao Elias concluir a sua oração, impressionantemente, desce um fogo e consome todo aquele holocausto, todo aquele altar, e não resta nenhum tipo de resquício ali, nem a água que havia sido depositada permanece. Que milagre impressionante! Talvez eu tenha falando para você que já passou por um milagre, talvez já foi curado, talvez já recebeu uma resposta diretamente do trono de Deus, você orou e Deus respondeu, Deus ali naquele momento. E às vezes nós nos perguntamos, quem era Elias? O que Elias tinha que a oração dele era respondida? E talvez eu estou falando com alguém que não tem a oração respondida. Você está pedindo por casa, por emprego, por saúde e não tem a oração respondida. O que tinha Elias? Qual era o diferencial de Elias? Quando nós vamos para Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz para nós o seguinte, que Elias era homem igual a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias não era um super-homem, e nós quando lemos a Bíblia, nós achamos, não, mas essas coisas só aconteciam porque era no passado, porque aqueles homens eles falavam mais proximamente com Deus. Não, a Bíblia fala que Elias ele era um homem semelhante a nós, com os mesmos sentimentos. Elias ele passava por dificuldades, por problemas, ele ficava nervoso, ele tinha medo. Só que a diferença de Elias, que ele era um homem temente a Deus, que fazia a vontade de Deus, quando Deus pedia, e ele era usado, um instrumento de Deus na causa. Talvez seja essa a grande diferença. Talvez as nossas orações, e hoje é um culto de oração, é uma quarta-feira, talvez as nossas orações sejam apenas para coisas superficiais deste mundo. Elias orava por coisas espirituais e eternas, não por coisas terrenas, como muitas vezes eu e você fazemos. Talvez seja essa diferença da oração de Elias, e talvez seja por isso que Deus não atende às nossas orações, porque as nossas orações estão para nos trazer conforto aqui, hoje, agora, e as nossas orações deveriam ser para a eternidade, para nos abençoar durante toda a eternidade. Talvez esteja falando para alguém que está com a fé abalada durante todos esses acontecimentos que estão passando por nossas vidas. E a história continua.
depois que Elias ele vence esse grande desafio, restaura a fé do povo, o povo volta-se para Deus, ele vai até Acabe e diz a Acabe, volta para o seu palácio, come e bebe, porque vem chuva. E aqui agora fala que Elias faz mais uma oração. Aí ele tinha feito a oração para parar de chover, agora ele faz uma oração para chover. E ele ora a Deus e fala, Senhor, lá em cima do Monte Carmelo, no final do desafio, ele ora e fala, Senhor, mostra para esse povo que o Senhor é Deus, mostra para esse povo que o Senhor está acima de tudo e de todos, que o Senhor controla tudo. E mostra para esse povo que há salvação do Senhor. E ao concluir a sua oração, impressionantemente, o relato da Bíblia diz, ele usa uma expressão muito, muito marcante, que ele diz assim, que vinha uma nuvem distante, que cabia na palma da mão de um homem, e essa nuvem veio crescendo, e veio subindo, aumentando, uma nuvem cinza, e com ela a chuva veio acompanhando. Impressionante. Você sabia que há uma relação muito parecida com a volta de Jesus, com esse elemento? Vou deixar isso aqui só de gancho para você. A nossa história, ela corre, mas é interessante que lá no capítulo 19, no início do nosso sermão de hoje, no versículo 2, quando Acabe dá a notícia para Jezabel, e ela diz, então Jezabel, 1 Reis 19, verso 2 diz, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fazer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Porque quando Elias vence o desafio, ele manda eliminar o mal. Deus exige a eliminação do mal. E os profetas de Baal foram todos eliminados. O povo abriu os olhos, entendeu? E eliminou o mal. E ali Jezabel, ela soube através de Acabe que Elias havia estimulado o povo a se livrar daquilo, e o povo atende a esse anseio, e agora ela perde todos os seus profetas, e ela irada, ela vira para Acabe e fala assim, eu vou matá-lo, diga a ele que ele vai morrer, que ele não passa dessa semana, pode dizer para ele que ele morrerá. O texto continua dizendo, versículo 3, temendo pois Elias, levantou-se e para salvar sua vida, se foi. Gente, você entendeu o que esse texto está dizendo? Olha que coisa interessante, por isso que Tiago fala que Elias ele era um homem igual a eu e você, com os mesmos sentimentos. Elias tinha acabado de fazer uma oração que trouxe a chuva de volta. Elias tinha acabado de vencer os profetas de Baal, 450 profetas de Baal. Ele vence através de uma oração, confiando no Senhor, sendo instrumento do Senhor. Ele vence, e agora uma mulher pagã chega para ele e fala assim, você vai morrer, e ele teme. Talvez eu e você passemos por essa mesma situação. Ao olhar para o cenário que se apresenta diante de nós, nós tememos. Deus já fez milagres na sua vida, já te usou para coisas poderosas, e agora nós olhamos para esse cenário de vírus, de problemas sociais e econômicos, e nós tememos. E aqui, Elias, alguns teólogos dizem que Elias ele começa a desenvolver sintomas de depressão. Sabe, por muito tempo em minha vida eu acreditei que depressão era falta de Deus, mas não é verdade. Talvez estou falando para alguém que está com depressão, com problemas psicológicos. Ei, isso não é, como dizem os populares, frescura. Isso não é bobeira, isso é um problema sério. Esse personagem bíblico, ele passou por um início de depressão, ele se sentia, mesmo sendo usado por Deus, temeroso, distante de Deus, e ele foge. Isso não é bobeira, isso não é frescura. Há esperança na palavra de Deus, mas nós devemos levar isso muito a sério, porque isso é um problema sério. E aqui fala que ao Elias fugir, agora entra uma parte muito interessante. A primeira vez, Elias foge porque Deus manda. Elias, você vai para lá, fica lá, vou mandar os corvos cuidarem de você, você vai ser alimentado como um rei, você vai ser usado por mim para abençoar outras pessoas, você vai abençoar a viúva, você vai continuar, vai mostrar para o povo que eu sou o verdadeiro Deus, e Elias foi ali, seguindo o roteiro de Deus. Agora, quando a gente faz o nosso próprio roteiro, quando a gente foge do ideal de Deus, as coisas começam a dar errado. Elias fugiu, mas não foi por ordem de Deus, fugiu porque ele estava com medo de uma mulher, fugiu porque ele estava, não depreciando as mulheres, mas fugiu porque ele estava com medo de uma mulher que era pagã, que não seguia a vontade de Deus, e de um rei que também chancelava as suas ações. E ele foge com medo. E fala que ele vai para um outro local, desértico também, e ali ele fica numa caverna. Não vou ler o texto para a gente ganhar tempo, mas eu vou pontualmente em uma frase que me chama muita atenção. E ele diz, versículo 9, ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, esse texto, irmãos, é um dos textos mais bonitos que eu encontro na Bíblia.
Porque ele diz, ali entrou numa caverna onde passou a noite. Elias fugindo, com medo, com início de depressão, com dificuldades pessoais. Mesmo Deus dizendo que iria cuidar dele, que iria salvá-lo, e ele foge. E ele continua dizendo, veio a palavra do Senhor de noite e disse, Elias, o que fazes aqui? Você pegou o detalhe desse texto? Eu queria que você chamasse a sua atenção, que você abrisse uma lupa agora no final desse texto. Deus fala para Elias assim, Elias, o que você está fazendo aqui? A Bíblia não fala que Deus estava no alto de um monte sublime, sentado no seu trono, cercado pelos anjos, com milhões e milhões de anjos servindo e cantando Santo, 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 olha para a terra e fala, ei Elias, está fazendo o que aí? Não. A Bíblia fala que Deus estava ali com Elias e diz assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui com você, não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa o que você tem passado. Elias, eu estou aqui com você. Talvez eu estou falando para alguém que perdeu o emprego, a família, o marido, o esposo, a filha, alguém que está perdendo os filhos para a droga, alguém que está perdendo o marido para uma outra pessoa, alguém que está com o casamento destruído, alguém que essa semana não sabe o que vai fazer, alguém que está pensando em tirar a própria vida. Ei, Deus está falando para você, assim como ele disse para Elias, ei filho, Carmen, Tiago, João, Maria, José, o que você está fazendo aqui? Eu estou com você, eu estou aqui, vamos passar por esse problema juntos. É o que Deus fala para mim e para você. Satanás, ele sempre vai tentar fazer com que eu e você olhemos para os problemas. Deus pede para que nós olhemos para Ele, que é a solução dos nossos problemas. Mateus capítulo 11, fala um pouco sobre ansiedade. E esse tempo é um tempo que está causando muita ansiedade na gente, não é verdade? Ficar em casa não tem sido fácil. A gente estava acostumado a sair, ir para o trabalho, ir para a academia, ir ao mercado com mais frequência, ir ao shopping aos finais de semana, passear com a família, ir ao parque, tomar ar puro, sol, e não é possível mais isso por conta do isolamento social. E isso está causando um nível de ansiedade muito grande nas pessoas. As pessoas estão ansiosas. E lá em Mateus capítulo 11, Jesus, ele fala algo muito interessante. No versículo 28 até o 30, ele diz, vinde a mim, Mateus capítulo 6, ainda não. Mateus capítulo 6, isso, me perdoem, eu adiantei aqui o texto. Nosso tempo está acabando, eu estou adiantando o texto aqui, mas dará tempo. Olha o que diz. Aqui no capítulo 6, Deus fala, para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. Eu vou adiantar aqui a leitura, só para a gente ganhar tempo. Deus fala assim, não se preocupe, não andem ansiosos pelo que vão vestir, pelo que vão comer. E esse é um tempo que a gente está muito preocupado. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, aonde eu vou trabalhar, o que vai acontecer, o que será da minha vida? Senhor, o que está acontecendo? E nós muitas vezes buscamos as nossas próprias soluções sem consultar ao Senhor. Nós fugimos da situação, assim como Elias fugiu da presença do rei, sem consultar ao Senhor. E andamos ansiosos. E lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele cuida de cada um de nós. Buscar ao Senhor nesse momento é o principal foco para vencer essa dificuldade. Às vezes nós queremos resolver tudo sozinho do nosso problema. Eu não estou falando para a gente só orar e não agir, mas muitas vezes nós estamos agindo sem orar, sem buscar a proteção de Deus, sem buscar a orientação de Deus, sem buscar o que Deus tem para cada um de nós. E aqui diz que nós não devemos andar ansiosos. Nesse capítulo fala que a natureza é cuidada por Deus, fala que nem o rei Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como a natureza, porque Deus cuida dela. Imagina de você e de mim, que Deus ama e deu a vida por nós. Ei, não precisa ficar ansioso. Deus está cuidando de tudo, de todos os detalhes. E esse período vai passar. A história de Elias fala que, quando Deus se apresenta e diz, Elias, o que você está fazendo aqui? O final da história da vida de Elias, ele é levado para o céu vivo, para encontrar com Deus que um dia desceu para encontrá-lo. Você entende isso? Um dia Deus desceu e falou, Elias, o que fazes aqui? Aí outro dia Deus fala assim, vai lá e busca Elias para ele estar aqui na minha presença, porque ele foi fiel e ele me seguiu. Ele deu uma derrapada, ele teve um momento de dificuldade, ele teve altos e baixos, porque a vida de fé é assim, mas ele venceu,
Porque ele seguiu a minha vontade, a minha palavra. E eu quero dizer para você essa manhã, assim como Jesus disse, agora sim, em Mateus capítulo 11, versículo 28. Esse é o último versículo dessa noite. Está ansioso, está com dificuldade, está olhando para esse cenário e não vê esperança, não tem vacina, não tem cura, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão doentes, os trabalhos estão cessando, as contas estão chegando. Deus fala assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Está cansado? Está triste? Está sobrecarregado? Está com depressão? Está com problema em casa? Está passando pelas dificuldades que Elias passou? Mesmo Deus já fazendo uma série de coisas na sua vida, Jesus diz assim, vinde a mim. Está cansado? Vem até mim. Está fraco na fé? Vem a mim. Está com problema, pessoal? Vem a mim. Eu vou abrir o mar para você se for necessário. Eu vou fazer chover comida do céu. Deus fala, vem a mim. Não fique ansioso. Deus tem uma mensagem poderosa para você. Deus quer conduzir a sua vida, assim como Ele conduziu a vida de Elias. O texto continua dizendo, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lembre-se, o que passamos aqui não é eterno. As dificuldades vêm para nos fortalecer, para nos mostrar que tem um Deus que cuida de nós, assim como cuidou de Elias naquela época. Lembre-se, assim Elias orou, Deus atendeu. Somos homens e mulheres, assim como Elias, mas muitas vezes nós não temos as nossas orações respondidas, porque estamos distantes de Deus. Será que não é o momento de você voltar para os caminhos de Deus? Será que não é o momento de você voltar a se relacionar com esse Deus? Será que não é o momento de você voltar a colocar a sua família diante desse Deus? Será que não é o momento de você buscar consultar a Deus? Você veio fazendo uma série de coisas sem consultar a Deus. Você casou, você namorou, você comprou, você trabalhou sem consultar. Será que esse não é o momento de voltar para os caminhos de Deus? Porque Ele quer dizer para você, como Ele disse para Elias, ei, eu estou aqui com você para nós caminharmos nessa vida. Eu quero encerrar com um poema popular muito, muito conhecido, que se diz Pegadas na Areia. Você conhece esse poema? É um poema popular. Diz que durante um grande período da história de uma pessoa, ela caminhava com Deus e ela podia ver na areia da praia as pegadas dele e de Deus. Mas em um determinado momento da sua vida, ele ao olhar as pegadas, ele só via a pegada de uma pessoa. E ao questionar Deus, resumidamente, Senhor, em momentos da minha vida, eu olhei para aquelas caminhadas, para aquelas pegadas, e o Senhor não estava comigo, só havia as marcas da caminhada de uma pessoa. Por que o Senhor não estava comigo? E Deus olha para a pessoa e fala assim, foi exatamente nesse momento que eu te peguei no colo e te conduzi por aquele período. Deus quer te conduzir no colo. Deus diz para mim e para você, estou aqui. Nós teremos agora uma mensagem musical. Essa mensagem diz que Deus traz cura, Deus é poder, Ele acalma as tormentas do meu e do seu viver. Com suas mãos, Ele conduz, Ele perdoa, Ele faz tudo. Talvez seja o momento de você se entregar a esse Deus e responder ao chamado que diz, estou aqui. Deus abençoe. Meu Deus perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor. Minhas angústias Ele consola, em seu amor encontrou paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece e bem pertinho de mim Ele diz, estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui. Ao seu lado sempre estarei. Estou aqui.
promessa te dou. Você pode declarar aquilo que somente Deus pode fazer. Vamos lá? Deus perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor. Minhas angústias Ele consola, seu amor encontro paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas no meu viver. Com suas mãos Ele me aquece, bem pertinho. Que a nossa voz seja o eco da voz dele a nos dizer: Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. obrigado, Senhor. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, minha promessa te dou. Estou aqui, estou aqui, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Eu creio, acredito em ti. Obrigado, Senhor. Estou aqui, filho, estou aqui, minha promessa te dou. Filho, estou aqui, minha promessa te dou. Amém? Esse é o nosso Deus. É aquele que promete e nunca falha. E Ele prometeu voltar. E quando Ele voltar, todos esses problemas que estamos enfrentando agora serão apenas lembranças. Recordações de um momento que nos fortaleceu e nos fez passar por um momento e sair dele melhores do que entramos. Mas lembre-se, não importa o que você está passando, Deus diz para mim e para você nessa noite: filho, eu estou aqui. Não se preocupe, tudo vai dar certo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por ser um Deus tão amoroso. Mas o Senhor não é um Deus de longe, o Senhor é um Deus de perto, porque quando estamos nas nossas piores e maiores dificuldades, o Senhor desce do seu santo trono de poder e diz para mim, assim como diz para Elias e para cada um de nós: filho, o que você está fazendo aqui? Esse não é o seu lugar. Eu preparei o melhor para você. Eu estou aqui. Vamos passar por isso juntos. Obrigado, Senhor, por ser um Deus tão amoroso. Um Deus que não tem vaidade, um Deus que não tem orgulho, um Deus que vem socorrer os seus filhos, não importa qual seja a dificuldade. Pega agora, Pai, em teus braços essa pessoa que está nos acompanhando, que está aflita, que está ansiosa, que não sabe o que fazer com aquele problema que eu não conheço, mas o Senhor sabe. Pai, se revele a ela e mostre, diga a ela: eu estou aqui, não se preocupe, tudo dará certo. Obrigado, Senhor, por mais uma vez a Tua palavra reacender a chama da esperança em nosso coração. E muito obrigado, porque essa mesma palavra diz que um dia tudo isso vai acabar. Não haverá mais pranto, mais choro, problemas financeiros, econômicos, políticos. Nós viveremos eternamente com o Senhor, gozando de alegria, saúde, para todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que mensagem linda, que mensagem maravilhosa. Que você possa entender que
independente do momento que você esteja passando, as lutas que você esteja enfrentando, Deus, Ele está cuidando de você, Ele tem cuidado de você, dos seus familiares, dos seus recursos, que você possa cada dia fortalecer a sua fé e crer que Deus está conduzindo o caminho e cada passo teu. Né, Cidinha? É verdade, Jonathan. Como é bom nós estarmos conectados com Deus. E para continuar conectado, você precisa compartilhar essa página. Você precisa compartilhar com seus amigos para que eles tenham acesso a este culto. Quantas pessoas estão em casa sem ter acesso à palavra de Deus? Então, você pode replicar isso compartilhando a nossa página. E para você que é jovem, ou como nós, jovens mais experientes, nós temos um programa muito legal toda sexta-feira, às 9h, feito pela Igreja Central de Mauá, mas não é no Facebook, é no Instagram. Então, vai lá. Curta a página da Igreja Central de Mauá e assim você recebe a notificação quando eles estiverem ao vivo. Lembrando que próxima sexta-feira eles vão sortear 1 ano de Amazon Prime para você assistir vídeos aí, por 1 ano grátis. Olha que legal. Então, curta a página e acompanhe toda sexta-feira às 9h. Lembrando que no próximo sábado, né, Jonathan, nós temos o nosso culto e que Deus te abençoe e te dê uma noite de descanso e um sono reparador.